Programa Roda de Conversa coloca a reforma da Previdência em debate. De que forma esta reforma, que acabou de ser aprovada em primeiro turno por 379 votos a 131, pode impactar a sua vida? Porque essa reforma, pelo contrário, muito distante do que estão falando, ela retira direitos. Se prestar atenção nos detalhes, você verá que tem muito a perder com essa reforma. A situação da Previdência, ela vem sofrendo alterações brutais desde que o Temer assumiu, quando uma das suas primeiras medidas provisórias foi determinar a revisão dos benefícios, né? Então, nós estamos dizendo que já tem mais de 2 anos que o INSS está revisando pensões por invalidez, licenças à saúde, benefícios de prestação continuada. Criam um falso discurso de que há problemas, né? Que as pessoas estariam burlando a legislação e não seriam, por exemplo, incapacidade laboral para continuar trabalhando. Mas, na verdade, o governo federal, ele incentiva os peritos a fazerem a revisão. Os peritos recebem por revisão e a maior parte do que é revisto é cortado. Ou seja, é o governo Temer, do qual o Bolsonaro, né, faz aí uma continuidade de política para retirar do pobre, gente. Nós estamos falando de gente que tem um salário mínimo, gente que ganha 2 salários mínimos. Nós estamos falando dessas pessoas, porque quem de fato tem salários privilegiados no país, essa reforma não mexe e nenhuma revisão feita pelo governo federal tem mexido. O que eu destacaria é que o governo está mudando a dinâmica para que o trabalhador rural tenha o reconhecimento da sua situação como trabalhador rural. Antes, os próprios sindicatos atestavam essa condição, né, de segurado especial, e o governo está alterando isso de forma a impedir que os sindicatos dos trabalhadores rurais possam atestar essa condição de segurado especial, fazendo um controle centralizado dessa condição, de modo, inclusive, a desconhecer, a negar essa condição do segurado especial, que é o trabalhador rural. Então, uma atenção importante, porque a reforma, ela vem associada de várias outras medidas, né? O governo não está fazendo só a reforma da Previdência. Então, ele está fazendo a reforma da Previdência, ele tem medidas provisórias que alteram essa relação, por exemplo, do segurado especial e quem vai atestar essa situação de segurado especial do trabalhador rural, que é por medida provisória que está em discussão no Congresso Nacional. A primeira questão, quem defende a reforma da Previdência não precisa de Previdência. Então, às vezes, a gente vê pessoas dando opinião sobre as coisas, mas ela não é opinião, ela está remunerada para fazer isso. É o caso da reforma da Previdência. O governo investiu o seu dinheiro, porque foi pago com dinheiro público, para que as pessoas falassem bem de uma reforma que vai tirar o seu direito. O próprio Ratinho as suas empresas devem mais de 70 milhões de reais de Previdência. Deve à Previdência. Então, o cara que está te dizendo que a reforma da Previdência é boa, ele deve à Previdência. Se ele pagasse a Previdência, se a Vale pagasse a Previdência, se outros pagassem a Previdência, nós teríamos mais recursos lá na nossa Previdência. Então, quem está votando a reforma da Previdência não precisa de Previdência. Eu costumo dizer o seguinte, quem é empresário, quem é rico, não precisa de Previdência, gente. Não faz a menor diferença para essas pessoas ter a Previdência. A Previdência não mexe nos privilegiados, ela mexe no povo, exatamente porque as pessoas que têm salários vultuosos, elas não dependem do sistema, da Previdência Social. Essa mexida com essa reforma, ela não tem impacto só na Previdência. Nós temos um tripé, que é a Previdência, a Assistência e a Saúde. Esse tripé é financiado por um conjunto de impostos desde a Constituição que organizou essa forma de política pública. Então, essa reforma, ela está desfazendo esse tripé, que terá impactos na saúde, que terá impactos na assistência social. A própria reforma já altera questões que se relacionam à assistência social e, fundamental, outras modificações poderão ser feitas fora da Constituição. Isso é o mais grave. Aquelas votações que acontecem de madrugada, sem que você possa acompanhar ou sequer entender. E a outra questão nós temos 2 regimes no nosso país que se organizam pelo vínculo de trabalho da pessoa. Os regimes próprios de previdência são regimes públicos,
de servidores públicos efetivos que vários estados e municípios possuem, além estados, municípios e a União. E nós temos o regime geral, que também vários municípios também se vinculam a ele. Todos os servidores que são contratados de estados também se vinculam a ele. Então, é falsa essa ideia de ficar dando a ideia de que o regime próprio é um lugar de privilegiados, né? A organização, ela se dá pelo vínculo que as pessoas têm. Muitos servidores públicos estão no regime geral de previdência, aqueles municípios e estados que não têm regime próprio e aqueles estados e municípios que, mesmo com regime próprio, têm trabalhadores contratados temporariamente. A maioria da educação no estado, inclusive, está vinculada ao regime geral de previdência. E a previdência privada deveria ser algo, né, até que essa reforma seja aprovada, espero que ela não seja. A previdência privada é algo além. É algo que você pode contribuir além daquilo que você já terá como seu direito na sua aposentadoria e nos seus benefícios previdenciários. O que eles querem fazer é acabar com essa dinâmica pública e jogar as pessoas o máximo possível para uma previdência privada. Como é que o seu vereador está se posicionando em relação à reforma da Previdência? Ninguém pode ficar sem falar nada, não, gente. Ninguém pode achar que o problema não é consigo, não. Esse problema é dos prefeitos, é dos vereadores, dos deputados estaduais. Os deputados estaduais também precisam ser envolvidos nesse debate, porque no caso dos servidores públicos, várias questões virão para os estados resolverem, né? Lá na votação no Congresso Nacional, conforme ficou a votação até o momento, o déficit das previdências estaduais terão que ser resolvidos nos estados e também um aumento de contribuição. Cada região aí tem um deputado federal majoritário, não tem? Ou você tem um deputado da sua igreja, você tem um deputado do seu grupo social, né, de representação política. Vamos perguntar para o deputado? Deputado, por que você votou desta forma em relação à reforma da Previdência? Por que você acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição? Por que você tirou as regras da Constituição? Por que você votou contra as professoras? Por que você votou para modificar o cálculo da aposentadoria de modo que todo mundo, via de regra, vai receber menos quando se aposentar? Por que você votou a favor de 40 anos de contribuição? Vamos perguntar para os deputados e para as deputadas? Esse processo a gente precisa fazer, porque em agosto os trabalhos na Câmara Federal voltam e, portanto, a votação em segundo turno pode ser marcada e depois o Senado. E por antecipação, vamos perguntar para os senadores mineiros? O senhor vai votar mesmo a favor de penalizar o professor com 40 anos de sala de aula? O senhor vai votar a favor de acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição, de modo a excluir grande parte da classe trabalhadora de chegar até a condição mínima de direito à aposentadoria? Vamos perguntar para os senadores também, porque eles nos representam Minas Gerais. Assim, os deputados federais também, com base nas regiões.